Olá, meu nome é Tomás Augusto e sou do colégio Terceiro Milênio Social Temo 2. Hoje vamos falar da colonização espanhola, primeira parte. Começou com a chamada de Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492, onde procurava o caminho para as Índias. Segunda parte. As expedições de Hernán Cortés no Império Azteca, hoje México, tinha três importantes políticas: Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan. Os tlaxcaltecas se aliaram aos espanhóis. Terceira parte. Houve uma batalha entre os guerreiros de Cortés e os tlaxcaltecas, se aliando aos espanhóis. Depois dessa batalha, Montezuma autorizou a entrada dos espanhóis em Tenochtitlan. Quarta parte. Em 1520, a tensão entre os espanhóis e os astecas se transformou em um conflito aberto. Durante uma celebração, os espanhóis invadiram o templo e fizeram um massacre espanhol. Em 1520, após 3 meses do massacre espanhol, os espanhóis dominaram Tenochtitlan. Quinta parte. De 1524 a 1528, as expedições de Francisco Pizarro e Diego Almagro estavam cada vez mais perto do Império Inca. Eles pediram a autoridade do rei para a conquista do território. Sexta parte. O Império Inca tinha 2 filhos, Huáscar e Atahualpa. Depois de várias batalhas, o Atahualpa ganhou e reunificou seu império. Os espanhóis avançaram pelo sul e tornaram Cusco a capital inca. Logo depois fundaram Lima, a capital do Peru. Agradeço pela sua atenção. Tchau. Apesar de os nativos de terem importantes conhecimentos sobre os Andes, eles apresentaram muita resistência. Os espanhóis encarregados de colonizar a América eram chamados de adelantados. Entretanto, a coroa espanhola não conseguiu controlar os ganhos dos adelantados. Então, em 1503, foi criada a Casa de Contratação. A administração da coroa espanhola foi alterada com a fundação do vice-rei da Nova Espanha. Para controlar o território, os espanhóis reprimiram a resistência indígena e submeteram os ativos a um regime de servidão. A exploração do ouro e da prata se tornaram a principal atividade econômica das colônias espanholas. Os donos das minas extraíam os minérios e pagavam os tributos à coroa. Essa atividade econômica favoreceu o crescimento da população, formação de várias cidades e abertura de estradas. A descoberta do ouro na América Espanhola estabeleceu uma disputa entre países como França, Inglaterra, Holanda, por rotas, portos e colônias do Atlântico. Na pecuária, mulas, cavalos e bois eram usados para o transporte e alimentação da população. Já a agricultura, esta foi intensificada pelos espanhóis no século XVIII, com a produção do açúcar, e o trabalho era realizado pelos africanos escravizados. O tabaco e o cacau também eram cultivados. Além dos africanos, existia também mão de obra através do trabalho indígena pelo repartimento, onde indígenas trabalhavam a fim de pagar impostos, e a encomienda, onde os indígenas trabalhavam em troca de alimentação, catequização, liberação pelos colonos. A brutalidade no recrutamento dos indígenas gerou a revolta de Tupac Amaru II, que foi liderada pelo indígena Tupac Amaru II, o qual não concordava com o pagamento de tributos por meio de repartimento. Nessa revolta, os indígenas foram derrotados. Puritanos rumo à América. Os peregrinos de Mayflower foram imigrantes ingleses puritanos que saíram em setembro de 1620 da Inglaterra, a bordo do navio de Mayflower rumo aos Estados Unidos. O objetivo era criar espaços de vivência onde podiam exercer livremente seus preceitos religiosos. A formação das 3 colônias inglesas, também chamadas de 3 colônias britânicas ou 3 colônias americanas, as 3 colônias foram formadas pelos seguintes estados: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia. As 3 colônias eram povoadas pelos britânicos na costa leste da América no decorrer do século XVII. Os colonos se fixaram entre os oceanos Atlântico e os Montes Apalaches, constituindo o embrião dos futuros 3 estados americanos. As colônias de Norte e Centro. As regiões da colônia Norte eram formadas pelas colônias de Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island e foram fundadas ao longo do ano de 1620. Essa área foi fundada pelo sistema de autogoverno. Olá, boa noite. Eu me chamo Pedro Lucas e vou falar sobre as colônias do Sul e sobre o comércio triangular.
Olá, boa noite. Eu me chamo Lucas Guilherme e vou falar sobre a relação dos colonos com os nativos e a administração das 13 colônias. Ao contrário das colônias do norte, as colônias da costa leste da região sul foram áreas exploradas e tiveram ocupação distinta. Foi composta Maryland, Virgínia, de Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. O comércio triangular. O comércio triangular era uma rota comercial estabelecida através do Oceano Atlântico, que percorreu entre os séculos XV e XIX, após a abolição da escravatura na América. A relação dos colonos com os nativos é: eles viam os nativos como animais, pois muitos deles não usavam roupas e a sociedade dos indígenas não estava organizada como a sociedade dos colonos. Por exemplo, os colonos tinham noção de posse, já alguns nativos não tinham essa noção. Tudo era dividido entre eles. Por isso que os colonos de alguns países, como os colonos espanhóis, dizimaram a população, pois diziam que os nativos eram animais irracionais. A administração das 13 colônias, entre aspas, independência das 13 colônias. As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei. Os governadores recebiam assessoria de uma assembleia eleita por colonos que ficavam responsáveis pelo recolhimento de tributos. Boa noite. Até o próximo trabalho. Tchau. Tchau.